declarando Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Senhor, nós precisamos de Ti, da Tua unção, da Tua inspiração, para poder falar de Sua palavra. Ainda que não tenhamos emoção, mas queremos a unção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o povo seja edificado na Sua palavra, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A mensagem que segue o serviço de cura. Irmão Brana diz que Jesus era um grande sujeito, contanto que ele pudesse curar o enfermo. Mas quando ele disse, eu e meu Pai somos um, aí a coisa mudou. Mas enquanto está curando os enfermos, as pessoas o têm como um grande homem, na expressão do irmão Brando, um grande sujeito. Eu ouvi, mas agora vejo 202. Sempre tem que ter uma mensagem que segue aquele período de regozijo, de alegria, de cura, porque o período de alegria é exatamente o período da primeira e segunda etapa, é um período de cura, libertação, há muita alegria. Olhando para esse lado e olhando para a vida do nosso irmão Abraão. Irmão Abraão, seu final, que é o nosso final agora, que é aquele final de Abraão, da vida dele, é o nosso final, nesse período, quando Abraão estava já com 100 anos. Então não havia pulos, gritos, não havia emoção, só havia fé. O menino vai nascer? Vai. Tem como provar? Não tem. A mulher está com 90 anos, o homem está com 100. Como você vai provar diante da medicina ou de qualquer pessoa incrédula? Isso é falado perante o crente, aí o crente vai e crê naquilo ali. Então você diz que vai acontecer e acontecerá. Foi isso que aconteceu com Abraão. Este é o nosso estado. Não estamos trabalhando naquele estado da juventude, do pular, do gritar. Não, estamos trabalhando no final, naquele final de Abraão. A igreja é exatamente neste final de Abraão. Do irmão Brana para cá, toma-se a igreja que passa pela primeira e segunda etapa, para depois entrar numa mensagem sólida, uma mensagem mais firme, que era a mensagem do profeta. Muita gente até hoje não sabe qual foi a mensagem do irmão Brana. Então, uns pensa, como a gente pensou no início, aquele espaço de tempo de cura divina, maravilhoso, que o irmão Brana movimentou Estados Unidos e outros países, e a gente pensa que aquilo era a mensagem dele, e não era a mensagem dele. E quando ele teve o discernimento, conhecia o que estava no coração das pessoas, parecia ser
o ministério dele. Mas ele mesmo é quem prova. Vou deixar apenas 3 parágrafos, que eu creio que 3 testemunhos é o suficiente para nós hoje sobre isto. A mensagem do irmão Branham, o que era, ou o que não era e o que é. A primeira e segunda etapa eram parte do ministério dele para chamar a atenção para a etapa do ministério dele. A primeira e a segunda. Isso tem acontecido conosco também no Brasil. O Brasil sofreu a primeira e a segunda puxada. E essa primeira e segunda puxada foi a alegria de conhecer a mensagem, conhecer o profeta, conhecer o batismo em nome de Jesus Cristo, mas não conhecer a mensagem do profeta. A mensagem do profeta a gente conhece depois. Depois que passou a emoção. Depois que nós sentimos bem. E aí estamos alicerçados. Pois muita gente não chega a este ponto de receber a parte da mensagem do irmão Branham que formava um alicerce para a terceira puxada. Sem a primeira e a segunda etapa, você não pode ter a terceira etapa. E a pessoa que pensa que tem a terceira etapa, mas confunde com a primeira e com a segunda, também não vai adiantar. Então você tem que ter luz suficiente para ver a etapa do ministério do irmão Branham. Qual foi a mensagem dele? Então a mensagem dele não era cura divina. Assim como Jesus Cristo, a mensagem de Jesus não era cura divina. Logo veio e profetizou também. A mensagem dele era maravilhosa. Só que ele teve uma pregação que ele fez no inferno. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Aquela foi a terceira puxada do próprio Jesus Cristo, pregando aos espíritos em prisão. Quando você prega aos espíritos em prisão, não tem recurso mais, já morreram, já está além da vida, entende? Eles não estão mais aqui, eles já partiram. E foi isso que Jesus pregou. Então, a gente toma a mensagem de Jesus como a cura divina, como aquela hora que ele passou a peneira e disse: se vocês não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, vocês não têm vida. Ainda não era a mensagem dele. A mensagem dele era pregando aos espíritos em prisão. Enquanto ele pregou para os que estavam vivos, eles não receberam a mensagem dele, então ele foi pregar aos que estavam do outro lado. É isso que Deus faz. Agora, no tempo do irmão Branham, é diferente. A primeira e segunda etapa estava sendo pregada para todo mundo também. Os americanos sabiam da cura divina, do discernimento, mas a terceira puxada foi pregada a almas que estão em prisão agora. Essa é a terceira puxada. Essa é a mensagem do profeta, pregando a almas que estão em prisão, não daqui 40 anos. Irmão Branham não pregou almas que estão em prisão daqui a 40 anos, é agora. Isto é, no dia que ele pregou a mensagem, as almas em prisão, quer dizer, não haviam morrido fisicamente. No tempo de Jesus, eles tinham morrido. Foi no tempo de Noé, no tempo de Enoque. Eles morreram e Jesus, morrendo aqui na frente, foi e pregou para aqueles espíritos em prisão que não creram na mensagem de Noé. Agora o irmão Branham veio e pregou almas que estão em prisão agora, não propriamente o espírito em prisão, almas em prisão. E a pessoa estava viva, mas a alma estava aprisionada. A alma não conseguia captar a mensagem. E esta era uma parte da mensagem do irmão Branham, que é a maior mensagem. Você tem este lado e tem o lado da revelação,
que é também a terceira puxada da mensagem do profeta, que foi a revelação. Não a primeira e a segunda, que foi maravilhosa, mas esta última puxada que ele teve foi que prepara, é uma mensagem para preparar a noiva para a subida. As outras mensagens te dão emoção, você sente, é gostoso, é bom. Vocês notaram há pouco, quem chegou mais cedo um pouquinho, a mensagem está sendo pregada, a mensagem emotiva que nós pregamos, certo? Mas não é apenas aquilo ali. Aí tem que chegar a revelação. Muitas pessoas na mensagem, elas regozijam, pulam e gritam, tudo efeito da primeira e segunda etapa. Eles nunca tomam a terceira puxada, que é a revelação da palavra, e quando essa revelação da palavra é pregada, ela está sendo pregada e muitas almas encarceradas a estão ouvindo, mas não podem captar a terceira puxada. Elas estão vivas, são homens, são mulheres, moços, moças, que estão vivos ouvindo a mensagem, mas não pode receber aquela mensagem. Então ela acaba sendo uma mensagem pregada a almas que estão encarceradas. Não que ela vai ouvir e vai arrepender. Do outro lado você verá, o eleito escuta a mensagem e diz amém. Aí a parte eleita nunca deu trabalho. Você pode ver quem dá trabalho é a parte não eleita. Você não vê a parte eleita dando trabalho. Os certos problemas que Pedro teve, aquilo não era nada perto da parte eleita dele. Aquele lado eleito de São Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Todo mundo chamando ele de Beelzebu. Diz, não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A samaritana olhava no capítulo 4 de São João e diz, vejo que tu és profeta. Então, essa parte eleita não dá trabalho, mas o Anás deu trabalho. O Caifás deu trabalho. Os judeus deram trabalho para Jesus, ao ponto de chamar Jesus de Beelzebu. Agora, Jesus veio para eles. Se o povo soubesse que a terceira puxada do profeta veio para nós, e quando você chama a mensagem do dia de Beelzebu, a interpretação do próprio Espírito Santo, porque quem interpretou a palavra foi o Espírito Santo, que deu ao profeta a palavra interpretada, porque é o único que pode interpretar a palavra é o Espírito Santo para um profeta. E fez isso para o irmão Branham. Nós não entendendo esta etapa, então vamos chamar de Beelzebu, de falso. Por quê? Porque nós captamos a mensagem anterior, não a mensagem presente. As pessoas captaram a mensagem do irmão Branham, a primeira e segunda etapa, mas a mensagem de um só homem, eles não captaram. Porque eles tinham muitos homens inteligentes, muitos homens que pregavam bem, que tinham dons no tempo deles, que eles foram enganados por aqueles dons que estavam na terra. E Deus estava com um só homem. Hoje, quando se fala a mensagem de um só homem, também dá para arrepiar, dá para não crer. Por quê? Porque não é fácil mesmo. No tempo de Jesus era um só. Aí alguém diz, mas Jesus, né? Mas é que eles chamaram aquele homem só, que tinha mensagem para o dia, chamaram ele do quê? De Beelzebu. Assim no tempo do irmão Branham também. Você pensa que era fácil irmão Branham pregar a mensagem de um homem só no seu dia? Alguém dizia, não, um homem só foi Pedro, o homem só foi Paulo. Mas nunca cria que a mensagem de um homem só era com o irmão Branham. Porque era a mensagem presente. É uma mensagem pregada a almas em prisão. Você dá graças a Deus quando você ouviu e creu
e com facilidade absorveu aquela mensagem. Dá graças a Deus, porque a maioria vai ouvir a mesma mensagem que você ouve e a taxará de demônio. Por quê? Porque não tem luz daquilo. A mensagem não veio para eles. A mensagem, a terceira puxada, não é para esse mundo. O mundo está encarcerado, as almas no mundo estão encarceradas, as almas nas igrejas estão encarceradas. A mensagem é para um povo eleito, é para o grupo eleito, é para o indivíduo eleito do dia. E você olha no espelho da palavra e diz, mas eu... É a misericórdia de Deus. Só de você olhar, você não chega aí, não. Mas eu sou eleito. A irmã pensa, eu sou eleita. Tantas dificuldades, tantas lutas que todos têm. Mas aí está, a eleição diz amém. A palavra do dia. A eleição reconhece a mensagem do dia. Porque eles vão olhar agora e dizer, a mensagem de um só homem, Brana. Mas nos dias de Brana, eles chamaram ele de demônio. Eles não creram que era a mensagem de um só homem, porque havia centenas de homens. Como pode ser a mensagem de um só homem? Da mesma forma, no tempo da esposa. Se prega a mensagem de um só homem, diz, como pode? Tem tantos homens aí, tantos bons pregadores. Como se vai falar da mensagem de um só homem nesse dia? Coisa que vocês já conhecem, mas é bom a gente ler esse pedacinho. 129, quem dizeis ser este? Agora, ele já está perguntando, quem dizeis ser este? A gente pensa, ele está perguntando sobre Jesus. Quem dizeis ser este? Não, essa mensagem era para os dias de Jesus. Agora, quando ele pregou, quem dizeis ser este? Ser este. Este, não aquele. Certo? Quem dizeis ser este? Ele não podia falar sobre ele. Então ele trouxe o título da mensagem, que já é uma pregação, se você entender. Quem dizeis? O que é que você diz deste, não daquele? Ele não está perguntando o que você diz de Pedro, o que você diz de Paulo, o que você diz de Jesus. Não. Quem dizeis ser este? Naquele dia eram eles, mas neste dia era este. Era o irmão Brana. Quem dizeis ser este? E eles não tinham luz suficiente para dizer quem ele era. Não tinha. Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. Isso desde o deserto eles não queriam. E ele estava falando exatamente com Coré, Datã e Abirão. Eles não queriam a mensagem de um só homem. Eles poderiam ver, nós temos a mensagem. Eles não aceitariam a mensagem de um só homem, que era Moisés. Eles não aceitaram a mensagem de um só homem, que era Jesus. Mas não adianta nos dias pentecostais, lá no início, alguém dizer, eu creio em Jesus. Mas a mensagem de um só homem, Jesus já tinha escolhido. E dito, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus já estava mostrando que ele ia partir e que Pedro não era convertido ainda, mas que ele ia ter um tempo para converter, que era dentro de 40 dias. Ele havia sido santificado pela palavra, conforme São João 17:17. Mas agora, ele seria o homem do dia, quando te converteres. Jesus não disse, eu vou voltar lá e eu vou converter aquele povo e vou confirmar ele. Não, Jesus já estava confirmando ali e eles rejeitaram ele. Agora, ele estava mostrando que quando te converteres, Pedro, quando você converter, confirma seus irmãos. Mostra para eles a mensagem, um só homem. Vê se
Mateus teve problema com Pedro. O eleito não tem problema. E Mateus havia até escrito, Mateus 28, 19, e de ensinar as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o próprio Mateus escuta no dia de Pentecostes, São Pedro dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Você não tem o São Mateus correndo lá, São Pedro, meu irmão, você está enganado. Agora, Mateus tinha revelação, Pedro tinha revelação, os discípulos tiveram revelação que aquele dia era confirmado por um homem. Quando te converteres, confirma. Diga a palavra correta para seus irmãos, diga para eles o que fazer. E eles disseram, em Atos 2,37, que faremos, varões irmãos. Aí ele confirmou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele é uma mensagem de 2000 anos. Os pentecostais, as igrejas de hoje, não aceitam a mensagem de um só homem de 2000 anos. Não foi invenção do irmão Branham, não é nossa invenção o batismo em nome de Jesus Cristo. Isso é uma obra do Espírito Santo que Jesus tinha falado para Pedro: quando você converter, você confirma seus irmãos. E eles perguntaram: o que faremos? Ele confirmou. Agora, o povo não está crendo, os pentecostais, as igrejas nominais, não estão crendo nem na mensagem de Pedro, que era um homem só, há 2000 anos atrás. Pensa bem se eles vão crer na mensagem de William Branham. Pensa bem se eles vão crer no que eu estou pregando. Não vão crer. Até o próprio Pedro, para fazer alguma coisa, ele tinha que ser convertido. Você precisa ser convertido, Pedro. Você está no meu ministério. Você é um discípulo. Você está fazendo muita coisa. Você está pregando, evangelizando o povo. Está muito bom, mas você não é convertido ainda. Quando você converter, aí você vai confirmar os seus irmãos. Muitos de nós não somos convertidos. Eu gosto de me colocar no meio, porque a pancada é melhor. Muitos de nós não somos convertidos. Como confirmar? Agora, eu não tenho que confirmar batismo. Pedro confirmou naquele dia. Eu não tenho que revelar trovões. O anjo forte converteu em leão e manifestou nos dias de irmão Branham, Apocalipse 10:3, e revelou os trovões. A comissão de revelar os trovões não era de Pedro, não era de Mateus, não era de Lucas, não era de João. A comissão de revelar os trovões era de Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do sétimo anjo. Então Branham tinha que levantar e confirmar os gentios. Você sabe o que são os trovões? Isso é confirmar. Laodiceia 38. Sabe o que são os trovões? Eu não sei o que são os trovões. Vai no que o William Branham diz, é ele quem tem autoridade para dizer para mim, para confirmar para mim e para você o que são os trovões. Laodiceia 38. Diz: são as revelações contidas nos 7 selos. Ele diz: os trovões são. Mas as pessoas passam por alto, estuda aqui, estuda ali, e não consegue ver aquela revelação. Por quê? A mensagem do profeta não era apenas a mensagem emocional que chamou a atenção dos Estados Unidos e de outros países. Não, era uma mensagem de revelação. A mensagem do irmão Branham não era nem a mensagem de restauração. A mensagem de restauração era o ministério de Elias no irmão Branham. Mas agora precisava de outro ministério para revelar a palavra, que é o ministério do 7º anjo. E tudo estava num homem só, uma só pessoa,
como ele diz aqui, aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Irmão Branham está mostrando que Deus nunca lidou senão com uma só mensagem, um só homem de cada vez. Nós queremos colocar tudo em cima de Paulo, mas você não pode. Tudo em cima de Pedro, você não pode. Porque um homem só agora, no século XX, não foi Paulo, não foi Pedro. Está tudo na Bíblia. Mas a mensagem de um homem só não foi a deles. A mensagem de um homem só foi a mensagem da revelação dos selos do sétimo anjo. Aquela era a mensagem de um homem só. Aí eles pegam e misturam tudo, e a mensagem de um homem só é Pedro. Você tem que ver o que Deus está fazendo no seu dia. Por isso eles dizem hoje, a mensagem de um homem só é Brana. Mas Brana foi ali atrás, 50 anos atrás. Deixou a mensagem. Sim, mas Paulo também deixou a mensagem. E na Bíblia. Pedro deixou a mensagem na Bíblia. Mas a mensagem de um só homem era nos dias do irmão Brana. Quem dizeis ser este? Este que prega para vocês. É isso que ele está dizendo. Que você diz deste. Quando Deus não trata com dois homens, com meia dúzia, Deus trata com um homem só. E eles nunca quiseram a mensagem de um só homem. Quando aquele homem morre, eles querem a mensagem dele. Mas Deus tem um homem vivo. Eles queriam a mensagem de Paulo. Aqui na frente. Quem queria a mensagem de Paulo? Nos dias do irmão Brana, eles podiam dizer, não, Paulo que é verdadeiro. Porque não tem Brana na Bíblia. Mas a mensagem de um só homem não era Paulo, era Brana naquele dia. Mas eles sempre transferem o que é do dia para o dia anterior, para o tempo passado. Eles nunca conseguem ver quem dizer ser este. Eu quero deixar muita coisa no ar, assim. Como diz irmão Brana, nas entrelinhas. Quem dizer ser este, para o tempo que a noiva vive na terra, que a noiva tem que estar preparada com a mensagem do sétimo anjo. Mas qual mensagem? As pessoas têm a mensagem do sétimo anjo, como tudo que você vê hoje na terra. Mensagem emotiva, mensagem de cura divina, menos revelação. Eles não têm a mensagem, que é a mensagem do irmão Brana. Como nós temos aqui, a mensagem que segue o sinal de cura. A mensagem do sétimo anjo não é cura. Assim como a mensagem de Jesus não era cura. Aquilo ali foi só para chamar atenção. E aqui é o irmão Brana mesmo que disse que a mensagem chama a atenção. Né? Aí o irmão Brana diz, é um indivíduo, não um grupo. Sempre Deus trata assim. Quando você vê as pessoas lutando para um anterior, é porque eles não conhecem, não vê no tempo que eles estão vivendo. O povo quer a mensagem de Pedro, vê com os pentecostais. Não, eles querem a mensagem que o presidente da igreja deles levantou. Mas eles não querem a mensagem de Pedro. E aquela mensagem de Pedro, de Paulo e dos demais, irmãos, elas vieram 2 milênios. E as pessoas fazendo outras doutrinas, outras mensagens. E Deus sempre tinha um. Deus teve um Paulo, aí Deus teve um Irineu. Quantas centenas de homens tinham no tempo de Irineu? Mas Deus tinha um Irineu, Deus tinha um Martim. Quantas centenas havia? Mas Deus tinha um Martim, um Columba, um Lutero.
Quantos havia no tempo de Lutero? Mas Deus tinha um. Um Wesley. Quantos havia no tempo de Wesley? Mas Deus tinha um. No tempo pentecostal, Deus teve um. Que não é nem falado, muitas vezes não é nem conhecido, William Seymour. Deus tinha um. E eles viram? Não viram. Logo depois de William Seymour, por que os pentecostais não aceitam? Porque os sinais daquela etapa de cura divina, no período dos pentecostais, foi tremenda. Foi tão grande que eles não podiam aceitar uma outra coisa perto da etapa deles. Eles não podiam aceitar que aquilo tinha passado. Como aceitar que o pentecostalismo tinha passado e agora a mensagem era de um só homem, Branham? 1950. Estou falando bem para frente, que o irmão Branham já pregava antes. Mas para mostrar parte mais profunda da palavra, você vai ver, 1950. Eles não viram que Deus já não estava mais em William Seymour, agora estava em William Branham. Eles não perceberam isso. Mas por que não perceberam? Porque queriam continuar com o avivamento passado. Hoje o que é que eles querem? Continuar com o avivamento passado. Com a primeira e segunda etapa, e o irmão Branham é um homem só. E amém. Graças a Deus. Mas nunca chega. Falei, o ministério da esposa existe? Sim. Qual é a mensagem? Que mensagem ela vai pregar? Ela tem que repetir o que Branham pregou. Ela tem que comer esta mensagem e pregar outra vez a mesma coisa e clarear o que o irmão Branham não podia dizer a ninguém no seu dia. Mas como enxergar essa manifestação nesse dia de uma esposa, de alguém? Não são muitas igrejas, temos que entender, é um só homem, é uma só igreja. Quantos que Deus vai levar? Nós não tínhamos essa concepção entre os pentecostais. Quantos Deus vai levar? Quando ele vier, vai pegar um pouquinho da católica, da espírita, metodista, da cruzada, da Assembleia de Deus, e Deus, Brasil para Cristo, e Deus é amor, e amém. Vamos para o céu, filhos, vamos no rapto. E era falso, não era isso. A mesma coisa é hoje. As pessoas pensam, o que Deus vai fazer? Vai catar um punhadinho de Franca, um punhadinho de outro lugar, outros que crêem diferente na unidade, na dualidade, na trindade, e levar para o céu. Quer dizer, é falso. O que Deus vai fazer? Chega a salada que nós fazemos na terra. De várias crenças, de vários homens. E aí nós temos que saber que Deus está tomando uma só crença, é aquela que veio de seu profeta, um só homem, que ele fala através daquele profeta para o seu povo, e o seu povo recebe a mensagem no seu dia e come aquilo que nem os Estados Unidos conseguiu comer. Entende aquilo que nem os Estados Unidos conseguiu entender. E nós não somos mais inteligentes que eles. Deve ter revelação. Não somos mais inteligentes. Como que nós vamos ser mais inteligentes que um país de primeiro mundo? Então não somos mais inteligentes, mas temos mais revelação. Isso é claro. É Deus quem fez isso. Porque Deus deu nos dias do irmão Branham e não deu para a Inglaterra e para os dias de Lutero. E deu foi nos dias do irmão Branham. Isso é problema de Deus. Ele que sabe qual o tempo dele derramar aquela luz. Manifestar aquela luz. Porque a luz no entardecer. Por que a luz no entardecer? Não foi no tempo de Lutero. Porque não podia.
Era um tempo sombrio, a Bíblia diz. Por que não foi no tempo de Wesley? Era um tempo sombrio. Zacarias 14, versos 6 e 7. Diz ali, eram tempos sombrios. Mas no entardecer haverá luz. E o entardecer, o profeta mesmo pregou, é luz na América. O entardecer é luz na América do Norte. Então apareceu a luz, por que não para os outros? Porque não era para os outros, cada um teve sua mensagem. Lutero teve a sua, Wesley teve a sua, pentecostais tiveram seus dons. Mas no tempo de William Branham, ele tinha um ministério tríplice. Ministério de Elias, filho do homem e sétimo anjo. É um ministério tríplice para os dias dele. Assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, também será nos dias da vinda do filho do homem. Olha o ministério aí. Nos dias do irmão Branham, quantas vezes ele pregou sobre isso? Porque eram dias de Noé, eram dias de Ló. Mas eram dias também do Filho do Homem, que era Cristo em seu profeta. O profeta em si não é o Filho do Homem. Mas quando Deus está no homem, é Filho do Homem. Foi assim que Jesus mostrou. O Pai estava nele, então aí está o Filho do Homem. E como eu disse para vocês, o que Jesus diz, quem pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Porque era perdoado quem pecasse contra Jesus, que era o Filho do Homem. Por que tinha perdão? Porque ele ainda ia para o trono para interceder. Ler a Bíblia para você ver. São Mateus 13. Aquele que pecar contra o Filho do Homem. Tem uns que falam contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia. É aquele que pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas o que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Agora, esta é a luz que nós temos, que o profeta trouxe. Se não fosse o profeta, o que nós íamos pregar? Porque estamos pregando aqui a terceira puxada para as almas em prisão agora. Alma em prisão não vai conseguir ver a mensagem. Oh, Deus tem misericórdia de nós. Quanta gente boa, e nós não somos melhor do que elas. Quanta gente boa, mas não vão conseguir, porque está arrolada como a alma em prisão agora, diz o profeta. Ele pregou, foi assim, almas que estão em prisão agora. E diz, Deus, livra-me, que isso não seja real. Porque eu tenho filhos lá fora, diz o irmão Branham. Eu tenho filhos, filhas lá fora, que ainda não estava dentro do redil. Que não seja real o que eu estou falando. E era almas que estão em prisão agora, no tempo dele. E hoje é a mesma coisa. Você vê, almas em prisão, foi aprisionado por credos, por dogmas, por doutrinas, por homens, por igrejas. Foram aprisionados por isso. São almas em prisão agora. Não pode receber a revelação que William Branham trouxe. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Quem foi que disse? Foi Branham. Sabe o que significa Branham? Perfeito, perfeição. É o Osmar que prega. Não, foi Branham que pregou. A carta do irmão Oliveira, 28 e 29. Irmão Branham dizendo. As pessoas não conseguem ver. Um gentil levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, 100. Um gentil. Jesus não era nem gentil, nem judeu, o irmão Branham diz. Agora o irmão Branham vem e diz, um gentil levaria seu nome. HM faz parte do nome de Deus. Quer dizer, faz parte deste nome gentil. HM. E aonde está o HM? Mas é a mensagem de uma só pessoa que te ensina isso. É a mensagem de um só homem. Não é a cabeça de vários homens.
Não é um seminário. Não é um plenário. Ah, mas sabe o que precisa? Precisamos juntar alguns homens e estudar o assunto. Onde? Sabe quando você estuda assunto? Quando você não tem um só homem. Não tem a mensagem de um só homem. Mas desde o tempo do irmão Brana, a mensagem de um só homem era para brotar. Porque ele era esse um só homem do seu dia. Não vai adiantar falar muita coisa para o mundo do jeito que estamos, né? Não adianta. Irmão Brana diz assim no Rapto 97, parte. Tudo era para captar a atenção. Ele falou sobre as campanhas, né? Ele estava saindo em campanha, curando enfermos. Ele diz, tudo era para captar a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria. E a mensagem não era a primeira etapa, não era a segunda etapa, não era a cura, não era o discernimento, era a revelação da palavra. Essa que era a mensagem do irmão Brana. O povo tem tudo do irmão Brana, menos a mensagem. Não, eu tenho os livros. Não adianta ter livro. Eu tenho as fitas do irmão Brana. Não adianta, você tem que ter o que o William Brana disse. Isso aqui, tudo era para captar a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria. Quer dizer, cura divina, profecia, para chamar a atenção do povo, porque a mensagem viria. E aqui o temos. É ele dizendo, logo a abertura desses 7 selos, os mistérios mostrando todas aquelas coisas que haviam acontecido. Eu não sabia disso. Aqui em 1965, ele vem dizer que ele não sabia daquilo que tinha acontecido dentro dos 7 selos. Aquela revelação que estava dentro dos 7 selos. Você lê o 7º selo, irmão Brana está dizendo assim, a terceira puxada que vem. Era aquele dia, por isso ele diz aqui, eu não sabia. Estas mensagens posteriores aos selos foi para mostrar para nós a veracidade da revelação dos selos. E que Deus diz para o irmão Brana, porque naquele dia e hora que está escrito, ninguém sabe. Escuta bem, nem os anjos do céu, nem o Filho. Foi Jesus que falou, São Mateus 24, 36. Ninguém sabia, por isso a coisa aconteceu no dia do irmão Brana, pregando o 7º selo, e depois, em 65, ele vem dizer, eu não sabia. Mas não podia saber, está escrito na Bíblia, que ninguém sabia, só Deus. E Deus reservou aquele segredo, e passou o tempo, passou o dia, aí o irmão Brana começa a mostrar, eu não sabia, você tem que voltar lá para ver o que é. O que o irmão Brana não sabia. Escuta mais um pouquinho, tenha paciência. Eu não quero ser cansativo e ao mesmo tempo a gente é, né? Que vai fazer. Irmão Brana diz assim, porque essa coisa já tem sido declarada. Jesus saiu curando os enfermos, para assim captar a atenção das pessoas. E então veio a mensagem. Correto. Os milagres e a cura divina unicamente são para captar a atenção das pessoas. O coração do assunto não é cura divina, é a mensagem. Mas a cura divina vem para juntar gente, para chamar o povo. É como pescar, você vai lá e pesca e vem de tudo. Vem sapo, lagartixa. Aí depois você puxa a rede e começa a jogar o que não é peixe fora. Você não vai levar aquilo para casa. Eu não vou comer isso. Joga fora. Então, quando se pesca, vem tudo. Deus tem a misericórdia de nós. Porque vem sapo na rede, vem lagartixa na rede do Evangelho.
e que não vão entender a revelação da palavra. Não porque são maus, é porque a natureza não é de peixe. Peixe é revelação. A natureza é de sapo, de girino. Amém. Os milagres e a cura divina unicamente são para captar a atenção das pessoas. O coração do assunto é a mensagem. 95, a mensagem, o rápido. Quem dizer ser este 155, no meio do parágrafo. Vejam o que o Senhor Deus tem feito. Começou com grandes sinais, que era cura divina, maravilhas, milagres, dos quais todos nós desfrutamos. Então observe, então veio a mensagem por detrás disto. Vem cura divina, vem os milagres, para chamar a atenção das pessoas. Agora, depois que você foi chamado a atenção, vê se você recebe a mensagem. Porque aí vem a mensagem, por detrás disso vem a mensagem. E você fica iludido com a cura divina, com o discernimento, e perde a revelação dos selos, e perde a mensagem. É isso que aconteceu no tempo do irmão Branham. É isso que está acontecendo no nosso tempo. Quantos irmãos estão ainda abraçando esse espaço de tempo de cura divina? Mas não podemos crer em cura? Sim, nós cremos em cura, expulsamos demônio. Eu oro por pessoas para o dia inteiro. Esse não é o problema. Não é a mensagem. Não é nem minha mensagem. Para te falar claro, essa não é a minha mensagem. Eu oro pelos enfermos, mas não é minha mensagem. Minha mensagem, para mim, para os meus irmãos, é comer o livrinho. Essa é a mensagem. Mas a gente ora pelos enfermos, a gente tenta resolver alguns problemas das pessoas, ajudá-las de coração, mas não é a nossa mensagem. Assim irmão Branham fazia. Tantas mensagens maravilhosas, tantas curas, tantos milagres, mas não era a mensagem dele ainda. Encerrando, 202, ouvimos agora vejo. Agora, nos foram prometidas as eras da igreja através de reformadores e nós as tivemos. Porém, ele prometeu em Malaquias 4 que ele mandaria o seu padrão nos últimos dias e o que aconteceria? Levar nossos corações de filhos de volta à fé dos pais apostólicos. Para que propósito? Para aquele próprio propósito. E a igreja está tão partida em denominações e ismos, está tão destroçada, ela está morta. Foi uma portadora. Agora, ele está falando, dando a entender que foi os pentecostais, porque os pentecostais foram o portador da semente. A semente foi o Elias. Mas eles foram portadores da semente, o irmão Branham estava lá dentro. Dentro do pentecostalismo, pregou o jubileu pentecostal, ele estava lá pregando. Agora, nós já pregamos o nosso jubileu. O nosso jubileu aqui não foi pentecostal, quando nós pregamos. O jubileu dos selos, o jubileu da revelação. Eu não posso voltar lá atrás. É o jubileu pentecostal. Pentecostal, irmão Branham pregou no seu dia, porque ele era a semente e a igreja do dia era portadora, confusa, portadora. Não conhecia nem a semente que estava dentro dela, que saiu dela para poder trazer essa mensagem para nós. E a igreja está tão partida, foi uma portadora. E então, ele prometeu, na hora da mensagem do sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7. Na hora da mensagem do sétimo anjo, os 7 selos seriam revelados, e os mistérios de Deus seriam revelados. Apocalipse 10,
os mistérios, Apocalipse 10, você sabe, são os 7 trovões. 341, o desvelar de Deus. Ele diz, agora que Apocalipse 10 está revelado. Agora. Aí você não pode pôr agora para daqui 100 anos. Agora é agora. Agora que Apocalipse 10 está revelado. Amém. Então aqui ele diz, e então ele prometeu na hora da mensagem do 7º anjo. Agora, não me diga você agora que a hora da mensagem do 7º anjo é agora. Aí nós estamos roubando a glória do irmão Branham. A hora da mensagem do 7º anjo é quando o 7º anjo está pregando sua mensagem. É a hora da mensagem do 7º anjo. As pessoas interpretam da forma que elas querem, mas o irmão Branham mostra isso claramente. A mensagem do 7º anjo, os 7 selos, seriam revelados. E os mistérios de Deus seriam revelados. O 7º anjo, quando o 7º anjo começasse a soar sua mensagem, se parasse aqui, quando ele começasse a soar sua mensagem, aí você diria, cura divina, porque quando começou a soar a mensagem, cura divina, discernimento espírita, escuta, por isso que a gente tem que acompanhar a mensagem. Quando o 7º anjo começasse a soar sua mensagem, não o serviço de cura, a mensagem que segue o serviço de cura. A mensagem que segue o serviço de cura é a mensagem dos selos, os trovões, do novo nome. É a mensagem que segue o serviço de cura. É aquilo que as pessoas leem e não têm discernimento, não entendem. Mas é isso daqui, essa mensagem que segue o serviço de cura. A nossa mensagem hoje, que nós estamos aqui para pregar. Nós estamos pregando uma mensagem. E a gente prega todas as mensagens. Prega de tudo, mas a mensagem mesmo da noiva é comer o livrinho e profetizar outra vez. Essa é a nossa mensagem. Se você é a esposa, faz parte dessa esposa, comer o livrinho é comer a revelação que o William Branham trouxe através dos 7 selos. Pega aquela revelação, come aquela revelação e profetiza outra vez aquela coisa que o William Branham profetizou. Diga o que é que acontece para o selo ser revelado, porque quando ele pregou nos Estados Unidos, ele disse para eles e eles não entenderam. A era tinha que terminar, o cordeiro tinha que sair do trono, o tempo tinha que acabar, senão o selo não podia ser revelado. É o irmão Branham dizendo já na brecha e no primeiro selo. Ele tinha que falar isso, por quê? Porque estava sendo aberto agora os selos. E aquilo terminou quando ele abriu os 7 selos. Revelou a palavra. As demais mensagens, depois Deus deu oportunidade para o irmão Branham viver e pregar, foi para que ele pudesse, ele mesmo, deixar um fundamento para a esposa. Nós não temos o fundamento nosso. O fundamento qual nós pregamos é aquele fundamento que o William Branham deixou. Certo? Tudo que se fala em novo nome, se não tiver parágrafo, não se crê. Certo? Tudo que fala, o cordeiro saiu do trono, tem parágrafo. Para que ele saiu do trono? Eu só tenho que saber o porquê ele saiu do trono. O irmão Branham diz, para revelar os selos. Que ele não pode, no trono, revelar os selos. No trono ele é intercessor. Ele tem que sair da intercessão, tomar o livro, como ele tomou em Apocalipse 10. E vir com o livrinho aberto já. Entregar para quem? Para o 7º anjo. O único que tinha capacidade de tomar esse livro e passar para nós depois suas pregações. E depois disso revelado, aí vem a esposa e come esse livrinho. Eu e você, nossa oportunidade de mostrar o nosso ministério ao mundo hoje. Não é fazer maravilhas. Não, é pregar a mensagem do profeta, primeira e segunda etapa, e a terceira etapa, que completa a mensagem dele. Você não pode ter primeira e segunda como a mensagem completa do profeta. Por isso ele disse que essa terceira puxada, eu não trouxe aqui, mas está os ungidos 262. A terceira puxada
foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Foi no tempo do irmão Brana. Ele foi, já aconteceu. Nós temos que pegar o que aconteceu, comer e pregar. Esse é um dever de cada um de nós, membros, pastores, evangelistas, comer os 7 selos, estas mensagens do profeta, e profetizar outra vez. Pai Celestial, obrigado pela oportunidade da vida que o Senhor dá para cada um de nós. Estamos agradecidos pela mensagem do seu profeta. Hoje nós podemos ver, Pai, a mensagem do seu profeta. O que é a mensagem do 7º anjo? A abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Ele teve mensagens antes, que foi apenas para chamar atenção. A primeira e segunda etapa aqui no Brasil foi para chamar a atenção dos eleitos. A terceira etapa é para captar o eleito. Ajuda-nos mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada irmão, cada irmã possa ter esta revelação clara em sua vida, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Certa vez eu estava com os meus discípulos, queria saber o que eles pensavam de mim. Então perguntei: o que diz este povo aí fora? Por favor, me respondam agora. O que diz a respeito de mim? Uns dizem que tu és Elias, ou talvez algum dos profetas. Outros dizem que é João Batista vindo outra vez. Mas nós que em ti temos crido, sabemos exatamente quem és. És o Cristo, o Filho de Deus. Onde está minha fé? Hoje também eu te faço a mesma pergunta. Quero saber o que você pensa de mim, pois eu já sei o que diz este povo aí fora, mas não é a mensagem da hora. Diz você o que sabe de mim. Tu és aquele anjo forte que desceu com vinho na mão e entregou ao 7º anjo a revelação. O teu novo nome é Brana. Eu aprendi que isso é perfeição. Está reprofetizando outra vez através de João. O teu novo nome é Brana. Eu aprendi que isso é perfeição. Está reprofetizando outra vez através de João. Está reprofetizando outra vez através de João.
pedido de oração, a irmã Bianca pede oração a seu favor e a favor de sua família. Que a Esther, que anda muito agitada, pede oração para o seu primo Áquila, que está desaparecido faz dias, que ele possa dar notícias para a família. E oração em favor da irmã Meire de Franca. A irmã Meire também já passou muito mal e vai recuperando, né? Deus abençoe. Irmão Mateus Castigo pede oração para o irmão Saringo Antônio de Gôndola, Moçambique, que não está se sentindo muito bem. E hoje é o aniversário do irmão Alexandre, né? Alexandre fica mais velho hoje. Deus o abençoe. Pai Todo-Poderoso, o Senhor conhece a necessidade lá da família da irmã Bianca, que alcance a bênção, a calma para Esther, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Áquila possa aparecer, Pai. Dê a tua bênção, entra em cena. A gente falou com ele alguns dias atrás, mas pedimos agora a tua bênção. Se ele está desaparecido, a família precisa saber algo sobre ele. Derrama as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que já possamos saber do Áquila logo. Pedimos também a favor da irmã Meire. Senhor, ajuda a tua filha, ela tem estado sofrendo muito, tem um cansaço no pulmão, e ela depende da saúde, da recuperação, que vem através do Senhor. Aquele dia no Calvário já trouxe saúde para todos nós. Que a irmã Meire receba a virtude daquele dia no Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Mateus Castigo, seja abençoado também, e o irmão Saringo Antônio, alcance a bênção de Deus, a saúde, e que venha sentir bem, que o mal desapareça e a bênção entra neste corpo para a tua glória. Irmão Alexandre, que tenha muitos anos de vida abençoado por ti, na sua presença, com a sua palavra, no seu governo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês que tem necessidade. Se você tem, no horário desses de culto, você já pode ser abençoado, né? Ser alcançado pela misericórdia de Deus. Deus abençoe os irmãos que chegaram hoje. O irmão, ele fala Jerônimo e família, e viajaram a noite inteira, né? O irmão Edivaldo e esposa, e chegou também o Jeff, chegou, foi ontem, né? O Jeff chegou ontem, o Jeff é namorado da Sharon, e o Jonathan, ele é, hoje que eu estou falando do Jonathan, está quase no dia do Jonathan ir embora, hoje que eu estou falando dele, certo? O Jonathan filho do pastor Senival, está namorando a Samara. Deus ajuda eles. E eu também. Deus abençoe. Isso é muito bom. Eu não tenho que reclamar em certos pontos, não tem que reclamar. Tenho criado as filhas dentro de casa. Então, posso reclamar, nunca saiu para bagunça, né? Então não temos que reclamar. É apenas ser agradecido a Deus, certo? E por tudo, nem se os seus filhos tiverem dificuldade. Seja agradecido a Deus, coloque diante de Deus e deixa até Deus fazer a obra. Não desanima não, desanima não. Você fica parado ali, que meu irmão Brana orava, expulsava o demônio e ficava ali de esteliose, porque o irmão Brana esperava até ver que o demônio tinha ido embora mesmo. Ele saiu. E aí Telório disse, como ele sabia que tinha saído? O demônio tinha saído. Então, a gente sabe que o demônio sai dos nossos filhos quando eles param de praticar as coisas erradas, as coisas do mundo. Entende? Então, até ali a gente tem que orar por eles, pedir a favor deles, para que eles cheguem no lugar. Eu ainda tenho que orar muito, tenho que pedir muito. Eu tenho um monte de filhos, então tem que pedir muito para todo mundo chegar, né? Até que dá aquele dia certo, que todo mundo chegue e vamos em paz. Bom, irmãos, Deus ajude cada um de vocês. Já passou o Natal. Eu não falei nada no dia do Natal. Então, muitas vezes, tomamos palavras duras, porque
nós tivemos mais aquelas mensagens que o irmão Brana pregou, mostrando as coisas contra o Natal, isso, naquilo, e que era de Roma e assim por diante. E não pegamos também aquela que o irmão Brana tinha até uma árvore de Natal na sala, e que ele mesmo tinha feito com a esposa, porque tinha o pequeno José, que é provável que gostava daquilo, e as pessoas traziam presente, até para o irmão Brana, debaixo daquela árvore, colocava debaixo daquela árvore. Isso é bom, sabe por quê? Para tirar algum espírito que fica em nós, de querer ser um santarrão, e não faço isso, não faço aquilo. Tem hora que é problema nosso. A gente só não come nesses dias com família quando está o lar deles está cheio de cachaça, cerveja. Se eles pelo menos podem ajudar cada um e ver que a pessoa é crente e não ter essas coisas na mesa já é o suficiente, certo? Para algum irmão, alguma irmã que pode ter companheirismo familiar. Não é nada mal de ter seu companheirismo familiar. Agora, eles deveriam saber, mas como nós estamos vivendo num mundo que o povo não sabe das coisas, então ele quer que você aceita ele do jeito que eles estão. Ou então eu vou comer na minha casa, certo? Aí eu vou comer na minha casa. O que não se deve comer é coisa sacrificada a ídolos. É dia de Santo Antônio, São Pedro, São João. Tem uns que gostam até de quentão, né? Então, nessas festas, então a gente não vai, não come coisas dessas festas, porque são sacrifícios a ídolos, certo? Eles fazem aquilo exatamente para aquele santo daquele dia, para eles. Que aí não tem nada contra o São Pedro, Santo Antônio, São João. Eu tenho a favor deles. Mas só que eles fazem a sua idolatria hoje e a gente tem que fugir dessas coisas sacrificadas aos ídolos. Mas com respeito ao Natal, a festa que se tem, pode comer entre famílias, se houver pelo menos um respeito, né, entre os da família, pode comer. Eu acho que poderia ter o respeito de ter até uma mesa ali à parte que eles podem comer. Tem outra mesa que os outros estão bebendo. Mas tem uma ali que são os crentes, que está ali tomando sua guaranazinha, a sua Coca-Cola, que faz mal também, mas o que vai fazer? Tem coisa que você tem que orar e beber um golinho. Não é aqueles que bebem 2 litros, não. Tem uns que pegam e bebem 2 litros de Coca-Cola. Futuramente você não sabe o que vai virar esse indivíduo. Eu que nunca gostei de doce, hoje tem que ficar tratando de diabetes. Agora pensa bem, se você hoje fica tomando muita coisa doce e comer doce demais, pensa bem o futuro. O que que dá? Esse monte de frango de granja que nós temos nesse tempo, né? Todo mundo fraco, dependendo de uma boa alimentação e muitas vezes não gosta da boa alimentação. A gente gosta de lanche. Agora, uns que nem nós, os mais velhos, mas não troca um prato de arroz com ovo de maneira alguma por um lanche, por uma pizza. Eu não troco. Mas eu tenho 70 anos, irmão. Tenho 70 anos, então é diferente de você que tem 15, tem 20, que está no auge da juventude e daqueles lanches que você pega com as 2 mãos assim e abre a boca até no fim. Quase não dá para dar uma mordida. A gente tem visto muitos daí. E, nossa, aquilo ali, e o ovo até escorre, ele tá. Isso é bom demais, né? Então, futuramente, você já tem na mão o que você vai ser. Tem na mão o que você vai ser. Certo? Deus te ajude a livrar de tudo isso. Comer menos, essas coisas, né? É do seu tempo. É difícil porque é do seu tempo. Do nosso tempo era diferente. Mas no seu tempo aqui só tem mais essas coisas. O povo sai para tomar o seu lanche, você já sabe o que vai tomar.
É aquilo que a gente mesmo, que é mais velho, não gosta muito. Agora tem uns velhos que gostam, né? Tem uns mais velhos que gostam e comem de tudo. Esses são bons. Deus te dê saúde, te dê graça e força para prosseguir. Amém? Mas não vai falar do outro que o irmão Branham dava até presente para as crianças. Esse ano eu não dei nem presente para os netos. Não dei presente. Que coisa, né, pai? Eu estava lembrando, foi bom que eu lembrei depois que passou. Não dei presente para ninguém. Não dei caminhãozinho, não dei nada para ninguém. Certo? Então, que Deus tenha misericórdia de cada um. Hein? Dá tempo, né? Mas eu não gosto, depois que passa, não fica bom. Certo? Aí passou do tempo. Vamos deixar para o próximo agora. Deus abençoe cada um, Deus abençoe filhos, netos, meus e seus também. Seja abençoado toda a família. Amém? E amanhã vamos estar aqui. Amanhã é domingo, né? Os dias, parece que está tudo de feriado, você não sabe que dia que é. Amanhã vamos estar aqui para adorar a Deus. À noite outra vez, olha, 6:45, vamos fazer o possível, né? Os músicos devem chegar aqui mais cedo, quem põe tudo no ar, a nossa transmissão, para não atrasar muito o nosso culto. E sermos uma verdadeira bênção. Agora é tempo de crítica. Antes, a gente podia chegar atrasado. Não, é o Osmar. Hoje, olha lá, está chegando atrasado. Relaxado. Então, nós temos que tomar cuidado hoje. Tomar cuidado e chegar na hora certa. Certo? É bom, porque o culto, pelo menos na hora que eu vou pregar, vocês já cantaram e eu também estou bem. Porque o povo bem alimentado com os cânticos deve cantar e sentir bem. Cada um procurar cantar bons hinos em adoração a Deus. Nós temos hinos antigos e temos novos hinos. Vocês podem misturar isso daí. Pode cantar todos esses hinos, tanto os antigos como os novos, para poder completar esse horário de 20 minutos de cânticos que nós temos aqui, 25 minutos, para depois vir a mensagem. Vamos em paz. Deus te abençoe. Boa noite, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe vocês por toda parte.